O que tem de errado aí? O que tem de errado aí? Foi por isso que Cascudo, em Vaqueiros e Cantadores, disse que Fabião era medíocre. Medíocre por quê? Por quê? Por que ele era medíocre? Porque ele não era repentista? Mas ele era negro, era poeta, era cantador e contribuiu com a literatura oral do Rio Grande do Norte e do Brasil. Então, nesse aspecto aí, Câmara Cascudo estava errado. Estava errado. Então, Eloy de Souza, escuta Fabião, lá na fazenda de Cachoeira do Sapo, 1906. Volta para Brasília, volta para o Rio de Janeiro, e lá ele foi contemporâneo de um escritor chamado Afrânio Peixoto, que era da Bahia, da Chapada Diamantina, e era colega de Eloy de Souza no Rio de Janeiro. Aí Eloy de Souza conversando com Afrânio Peixoto, diz, rapaz, lá no Rio Grande do Norte eu tenho um cantador de primeira. Aí Afrânio Peixoto disse, quem é? É Fabião das Queimadas. Em 1914, Afrânio Peixoto escreve um livro chamado Maria Bonita, mas não era Bonita de Lampião ainda não, porque em 1914 Maria Bonita tinha 4 anos, não era conhecida ainda, era um personagem anônimo ainda era. E nesse romance de Afrânio Peixoto, chamado Maria Bonita, Fabião está incluso lá no 1914. Fabião já está aparecendo a nível nacional. Quem era Afrânio Peixoto? Literato, médico, amigo, sabe de quem? De um monstro sagrado, chamado Euclides da Cunha. Era amigo do Afrânio. E Fabião das Queimadas vai aparecer no livro Maria Bonita de Afrânio Peixoto. Isso é muito importante. Então Eloy leva Fabião a Natal, traz a primeira vez. Ele tinha uma burra de sela, burra de montaria chamada cambraia. O que é que fazia? O que é que os sertanejos, quando vinham a Natal, faziam? Eles vinham montados no animal. Quando chegava em Macaíba, ele tinha um curral de intendência, ou seja, um curral da prefeitura. Os animais que eram pegos no meio da cidade, ele levava para esse curral da intendência. E as pessoas que vinham do interior também podiam deixar os animais lá e pagavam a quantia para o animal ficar por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, na primeira vez que Fabião veio a Natal, provavelmente em 1912, através de Eloy de Souza, a neta de Cascudo fica dizendo por aí que quem conheceu o Fabião primeiro foi Cascudo. Não foi Eloy de Souza. Em 1912, Cascudo tinha 14 anos. Não tinha ainda como dominar, conhecer a literatura oral. Não tinha como ainda. Não tinha. Infelizmente não tinha. Então Fabião vem do Riacho Fundo, vem até Macaíba na burra cambraia, deixa o animal lá, vai para detrás do Ferreiro Torto, que é o engenho que tem lá, pega o barco. Você não viu falar já na Viúva Machado em Natal? A Viúva Machado. Ele vai para o porto da Viúva Machado, desce e Eloy de Souza leva ele para o centro da cidade. Eu acho que hoje era na Praça 7 de Setembro, que é a Praça dos Três Poderes. Ele monta um estúdio com lençol, e tira a primeira foto de Fabião, 1912. Fabião em pé, com o pé no tamborete. Todo mundo conhece essa foto? Pronto, é a foto mais clássica que existe, é a foto mais importante de Fabião. 1912, tirada em Natal, por influência de Eloy de Souza. Quando é em 1918, aí Cascudo leva ele pela primeira vez. Cascudo leva ele e fica na casa de Cascudo, né? Em 1922, ele leva novamente. Alguém aqui conhece a antiga Telerne em Natal? A antiga Telerne, o prédio da Interland que fica na Jundiaí, não é isso? Então, ali ficava a granja do Coronel Cascudo, o pai de Cascudo, e Fabião foi para lá em 1922. Eu não tenho certeza, em 1918. Ele vai para lá e tira uma foto com Fabião. Aliás, desculpe, 21. Ele tira uma foto com Cascudo e Fabião das Queimadas. Vocês conhecem essa foto? Que tem Fabião junto de Cascudo. Que tempos depois, em maio de 1922,
Essa foto é publicada na revista Fonfon, do Rio de Janeiro. Aí vem após o movimento modernista. E Cascudo querendo dar um recado a Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, o pai de Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, dizendo: aqui no Nordeste nós temos cantadores, repentistas e temos regionalismo. Regionalismo. Que depois Gilberto Freire, em 1926, vai fundar o movimento regionalista do Brasil. Mas aí é outra história, outra história. E essa foto de Fabião com Cascudo vai sair a nível nacional, porque a Fonfon era a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. A Fonfon tem uma circulação nacional, circulava em Recife, circulava em Manaus, era circulava, Veja de hoje, né? Era a Veja de hoje. A Veja de hoje. Circulava em Belém do Pará. Então, Fabião foi conhecido a nível nacional naquele momento. Em 1923, vocês conhecem um hospital infantil na Deodoro, em Natal, perto do Nordestão. Varela Santiago, o doutor Varela Santiago, era médico e ficava preocupado com as crianças de rua. Então, ele queria criar um órgão para cuidar da saúde dessas crianças. Então, a situação estava difícil, eles fazem uma quermesse. Alguém da mais antiga conhece o que é quermesse, né? Uma quermesse. E quem organiza isso aí é uma poeta, ou poetisa, eu prefiro poeta. Palmira Vanderlei. Palmira Vanderlei é que organiza, era uma poeta modernista, que é de Natal e organiza. Vocês adivinham quem é chamado como estrela para esse movimento, para essa quermesse? Fabião Hermenegildo Ferreira da Rocha. Então ele sobe num caminhão na Praça André de Albuquerque, em frente à antiga catedral, e se apresenta lá como um artista famoso, Então, a fachada do hospital ainda está lá, em frente ao Nordestão, e ali nós podemos dizer, bater no peito, olha, Fabião ajudou a construir isso aí. Temos orgulho, nós somos sertanejos e não abrimos mão do negro Fabião, não abrimos mão. Então, Fabião, ele chegou a esse ponto. Então, é o seguinte, Fabião não foi o único a publicar um romance do ciclo do gado. Lá em Aurora, no Ceará, tinha um poeta similar a Fabião, chamado Firmino Correia Lima, que tem um romance chamado A Garrota Bargada. Vocês sabem o que é bargado? É um animal que tem duas ou três cores diferentes. A barriga branca, o lombo de uma cor, a cauda de outro, ou o rabo, né, de outro. Então, quando um animal tem três cores, é chamado de bargado. Esse termo vem de Portugal. Na realidade, o termo correto é bragado, mas pelo nosso linguajar sertanejo, vamos chamar de bargado. Cascudo chamava bargado, Fabião chamava de bargado, e agora Mário de Andrade, quando veio em 28 para 29, aí chamou bragado. Mas tudo bem. Nós temos o Rabicho da Geraldo, que era um boi que viveu em Quixeramobim, no Ceará. O Ceará recebeu gado pelos dois lados. Pelo lado de Piauí, do Crateús, e recebeu pelo Rio Grande do Norte. O Ceará, esperto, fez com que a coroa proibisse a oficina, a carne de jabá, carne de charque, na época chamava carne do Ceará, carne de charque, carne de jabá, era esse tipo de carne industrializada. O Ceará vai por trás na coroa, no Rio de Janeiro, e proíbe o Rio Grande do Norte de produzir carne de charque. E vai para a cidade, a primeira cidade depois de Mossoró, como é que chama no Ceará? Aracati. A produção de carne de charque vai para Aracati. E quem produzia era Mossoró e Açu. Então a gente ficou chupando o dedo, né? Chupando o dedo. Porque tinha um imposto que era chamado dízimo. O produtor, o criador de animal, pagava 10% de cada cabeça para o fisco estadual. Então o Ceará passou a perna na gente. Recebeu o gado pelo Rio Grande do Norte e recebeu o gado. E lá, lá na criação de gado Quixeramobim, a terra de Antônio Conselheiro, surgiu um boi também chamado Rabicho da Geralda. A Geralda era dona do rabo.
e o animal tinha a cauda curta, era chamado de rabicho da Geralda. E é rabicho, pequeno rabo, pequeno rabo. Então, esses romances desses boi, a garrota bargada, o rabicho da Geralda e o boi da mão de pau, são os 3 principais romances do Brasil. Então, quero dizer para vocês o seguinte, em 1951, aconteceu no Rio de Janeiro, sob o governo de Getúlio Vargas, o vice era Café Filho, aqui do Rio Grande do Norte, que depois foi um traidor, eles ajudaram a acontecer o primeiro Congresso Nacional do Folclore. E lá, o Theo Brandão era um médico. Alguém ouviu falar aqui em Dom Avelar Brandão, que foi um bispo famoso na época do regime militar? Ouviram falar nesse bispo? Esse bispo? E esse Theo Brandão era da família de Otávio Brandão, que criou o PCB em 1922, e era irmão de Dom Avelar Brandão. E ele estudava o folclore alagoano. E nesse folclore de 1951, no Rio de Janeiro, sim, só para lembrar, nesse folclore, nesse congresso do folclore de 51, quem vai para lá é Cascudo, José Bezerra Gomes, que era de Currais Novos, e Veríssimo de Melo. A delegação do Rio Grande do Norte vai com esses 3 elementos. Vão apresentar trabalhos, né? E lá esse Theo Brandão, que era da família de Dom Avelar Brandão, ele faz uma palestra com os principais romances de boi do Brasil. E, na época, ele elencou 28 romances. Adivinha aí quem foram os 3 primeiros? Rabicho da Geralda, o romance do boi da mão de pau e, provavelmente, o boi Elias, que é outro romance de boi. Então, a partir daí, o romance do boi da mão de pau entrou para conhecimento nacional. Agora, vale salientar que Cascudo, num livro chamado Vaqueiros e Cantadores, em 1939, que é a primeira edição, ele já cita. Mas, como é que se diz hoje, Cascudo deu uma tapa em Fabião e depois ele assopra, né? Ele diz que é um negro importante, mas chamou ele de medíocre. Então, para hoje, o nosso bate-papo seria esse. Depois a gente pode continuar com essa conversa. Muito obrigado.